Eu quero falar sobre o significado do 31 de março, especificamente do ano de 1964. Eu quero colocar aqui as coisas de uma forma que você entenda. O Brasil estava poucos anos depois da guerra, ainda estava sentindo os efeitos da guerra. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, mas muita coisa mais veio depois. Por exemplo, a Guerra das Coreias. A China se tornou comunista, a Revolução de Mao Tse-tung em 1949. A partir daí a China já invadiu a Coreia, começou a Guerra das Coreias, que foi até 1954, 55. Logo depois caiu Cuba, lá perto de 1960, 59, 60, caiu no comunismo. E então, naquela década de 60, o comunismo estava tomando muitos países, estava entrando no Sudeste Asiático, tomando vários países lá. Depois da Coreia, que foi dividida, a Coreia do Norte ficou comunista, veio Vietnã, Laos, Camboja e também a Rússia já tinha invadido as repúblicas do Ocidente, Estônia, Letônia, Lituânia, todas aquelas regiões ali que não tinham a vocação comunista, mas foram tomadas à força pelo comunismo. Onde o comunismo chegava, matava milhões de pessoas que se opunham. Isso aconteceu em Cuba com o Paredón. Só no Paredón foram 200 mil pessoas assim assassinadas com um tiro de fuzil. Elas eram colocadas no paredão e eram mortas 200 mil pessoas, fora as outras que morreram de outras maneiras. Cuba é um ovinho de nada, como se fosse um estado do Brasil. Talvez tenha morrido 1 milhão de pessoas em Cuba. Então, era um morticínio grande que o comunismo praticava e queria tomar a força. Naquela década, na época de 60, digamos assim, vários movimentos comunistas provindos da Rússia, China e também de Cuba invadiram países da América do Sul, como Colômbia, Venezuela e vários outros, para tomar o poder à força. Não conseguiram. Na América, os Estados Unidos entravam e ajudavam os países a se defenderem. Os Estados Unidos ficaram mordidos porque perderam em Cuba. Em Cuba, eles perderam, poderiam ter agido com mais força. E Cuba é juntinho da Flórida, nos Estados Unidos. Cuba ficou como uma extensão da Rússia comunista e um trampolim para a pregação comunista nas Américas. Isso foi uma mordida terrível no calcanhar dos Estados Unidos, que passaram a ser mais agressivos contra o comunismo. Então, aquela década de 60 se caracterizou pela Guerra Fria. Os Estados Unidos, querendo manter o capitalismo, eles apelavam para a liberdade, democracia, e a Rússia principalmente, mas a China ajudava. O movimento comunista era expansivo, tremendamente expansivo. Havia uma propaganda comunista muito forte e eles financiavam os movimentos terroristas nos vários países. Isso aí é um fato histórico. Então, aquela década de 60 era caracterizada por uma atividade comunista imensa, em muitas guerras em vários países do mundo, o comunismo tomando aqueles países. E o Brasil era a bola da vez. Havia um presidente fraco, isso foi considerado o ideal para o movimento comunista. Eu creio que foi uma sorte do Brasil esse movimento comunista não estar unido. Eles não tinham um líder como Mao Tse-tung, Fidel Castro, um líder único. Era muito dividido. Havia a corrente pró-China, a corrente
pró-Rússia, corrente pró-Cuba, e mesmo as correntes pró-Rússia não eram unidas, eram divididas. Portanto, havia vários movimentos no Brasil. Um deles atacava no Nordeste com ligas camponesas, e aquilo foi um movimento muito forte. Queriam pegar as pessoas do interior. O Nordeste é muito interessante. Quando eu morei lá no Nordeste, eu imaginava que, por ser sertão e muito seco o interior, que ninguém morasse lá. Fui morar no Ceará, achei que a população estaria concentrada na capital e periferia, bem como no litoral, mas que o interior estaria como um deserto, vazio de pessoas. Lé do engano. Quando eu fui morar lá, eu vi que, apesar da pobreza, o Ceará estava entupido de cearenses. A população é grande e espalhada no estado inteiro. Eu presumo que o resto do Nordeste também era da mesma maneira, e assim as ligas camponesas visavam aliciar os camponeses, eles chamavam de camponeses, pobres, para eles aderirem ao movimento revolucionário comunista, sob a promessa de que eles teriam uma vida melhor debaixo do comunismo, porque eles estavam pobres, porque os ricos os estavam explorando. O que não era mentira. No Nordeste, os coronéis eram coronéis, os grandes, e o povo pobre era pobre mesmo. Mas essa luta de classes era incentivada pela pregação comunista. Então, aquelas ligas camponesas, o Julião, estavam atiçando a revolta na população pobre do Nordeste. Havia também os movimentos revolucionários. A ex-presidente Dilma Rousseff participava de um movimento desse que atacava em muitos lugares, assaltava bancos, e eles se concentravam em alguns lugares do interior para promoverem ali a pregação comunista e praticarem atos terroristas contra os grandes bancos, fazendas, grandes empresas, para arrecadarem dinheiro para financiar o movimento. E havia os movimentos urbanos, baseados principalmente nos sindicatos. Havia um grande concentrador de sindicatos que era a CGT, era a única, Central Geral dos Trabalhadores. Eu conheci o Deusdedit Batista, o Batistinha, na prisão. A gente ia evangelizar e eu conheci ele. Era o homem que reunia 1 milhão de pessoas na Central do Brasil para um comício com o Brizola. E esses comícios eram veneno puro, eram pregação da revolta da população contra os tubarões. Eles chamavam tubarões, o termo não era elites, eram os tubarões do Brasil, os ricos que estavam explorando o povo. Eles convocavam greves com a maior facilidade, greves gerais que paralisavam o país e acabava faltando tudo. Então, o movimento comunista era diversificado e havia uma associação poderosa, que era a Associação Nacional dos Sargentos e Subtenentes das Forças Armadas, que era um palco de pregação comunista. Eles eram militares, não eram insubordinados, mas o comunismo tentava torná-los insubordinados e queriam fazer deles a grande força militar em rebeldia contra os generais, contra os comandantes militares, e eles recebiam todo o apoio. Na verdade, eles não estavam muito interessados em comunismo, eles estavam interessados em melhorar os salários, requisitar melhores direitos e uma vida mais fácil, mais privilégios, e eles estavam fazendo continuamente esses movimentos. E então eles estavam conseguindo alguma coisa. O presidente da República, o presidente João Goulart, era conhecido como Jango, era muito
fraco. Ele era dominado pelo cunhado, Leonel Brizola, que era muito agressivo e era um dos candidatos a ditador do Brasil quando o comunismo vencesse. É que ele não tinha a unanimidade. Ele começou a criar os discípulos, grupo dos 11 no Brasil inteiro. Eram grupos que reuniam 11 pessoas para planejar alguma ação de desestabilização visando a revolta, a Revolução Comunista. A Revolução Comunista era pregada claramente em alguns jornais. A mídia que se opunha era basicamente os diários associados, que era o grande da época. O jornalista Assis Chateaubriand tinha as redes de rádio e televisão Tupi, principalmente Tupi, mas tinha outros também. E os jornais, o jornal era o principal, o jornal, e também a revista O Cruzeiro, que tinha uma circulação muito grande. Ele era o principal homem da mídia no Brasil. E a Globo era nascente, crescente na época. Também era de extrema direita e era do grupo Time Life dos Estados Unidos, que apoiava totalmente os Estados Unidos e os seus interesses, o Globo na época, mas era pequeno e nascente ainda. Mas os diários associados eram a grande mídia daquela época. E televisão ainda era relativamente nova no Brasil. E o movimento ia explodindo. As rádios, emissoras de rádio eram muito fortes. Então, o presidente deu apoio para o Brizola começar a formar a grande rede de rádio do Brasil. Eu acho que eles não tinham televisão, mas rede de rádio onde eles queriam contactar o povo. Iam organizando a revolução tanto quanto eles podiam. A grande força do comunismo, no entanto, era nas escolas, principalmente nas universidades. Eles financiavam estudantes para irem estudar em Cuba ou na Rússia. Eu tinha um primo que foi enganado e foi estudar na Rússia e sofreu bastante. O José Dirceu foi estudar em Cuba e esses movimentos comunistas financiavam muitos outros estudantes assim para serem líderes estudantis que agitassem o ambiente das universidades. Era uma coisa horrível o ambiente das universidades naquela época. E havia também um movimento secundarista, não era só a universidade não. E eu era secundarista na época e participava. Na época eu até escrevia já em jornal de grande circulação, e acompanhava bem aqueles movimentos. Então, o movimento comunista procurava atacar por todas as frentes, também com os movimentos camponeses e os movimentos terroristas urbanos. Eles procuravam armas para armar a população visando a tomada do poder. Eles sabiam que as Forças Armadas ainda estavam bem estruturadas e seria difícil, mas eles queriam sabotar as Forças Armadas. Então, me contou essa história o secretário da mesa, ele era da diretoria da Associação dos Sargentos e Subtenentes das Forças Armadas, depois ele veio a ser pastor. Ele era amigo meu, ele me contou que convocaram uma reunião no Automóvel Clube, e essa reunião seria para trazer o presidente da República. O presidente aceitou e fazer pedidos a ele em benefício da classe. Mas veio de carona, eles não tinham convidado o Brizola. O Brizola, ele disse, falou um monte de bobagem, ele disse, a coisa não tá boa. E ele foi embora, largou a mesa lá, passou pro outro, ó, continua meu serviço aí, secretariar essa mesa, e foi embora. Ele disse que terminou de assistir aquele comício em casa, porque era transmitido pela televisão. E o presidente Jango, na época, pregou a insurreição. Vocês, sargentos, subtenentes, são a verdadeira força militar neste Brasil. Ouvindo isso, lá de Juiz de Fora, um general, Olímpio Mourão Filho,
disse, olha, não dá mais. Isso é o presidente da República pregando a insurreição. Então não dá mais para aguentar. Tropa, mandou convocar sua tropa, eu acho que era general de brigada, e saiu em direção ao Rio de Janeiro para depor o presidente da República. Isso começou a ser noticiado e levou uma chuva de reprimendas dos outros generais. Cala a boca, fica quieto aí, para! Que isso, você está precipitando tudo e vai estragar tudo. Olha, não dá, minha consciência não dá. Ele tinha outros contatos e outros generais começaram a apoiá-lo também em vários lugares. Daqui a pouco, isso foi de madrugada, dia 31 para o dia 1º de abril. Naquela madrugada, então, outras forças militares foram apoiando o movimento que se tornou já majoritário. E faltava só o homem-chave, que era o general Amaury Cruel, que era amigo pessoal do presidente Jango. O presidente Jango confiava nele e ele tinha jurado fidelidade ao presidente. Mas à tarde, segundo depoimentos que vieram depois, americanos vieram com malas de dinheiro, e isso foi num laboratório militar, e isso foi bem denunciado. Esses americanos entregaram a mala de dinheiro para o general Amaury Cruel. Ele foi imediatamente à televisão dizer que ele estava apoiando aquele movimento. O Jango e Brizola estavam no Rio Grande do Sul, onde viraram a noite, a madrugada, convocando o povo a reagir, a se levantar, a chamada cadeia da legalidade. Não sei se era a Rádio Guaíba, em Porto Alegre. Eles estavam lá comandando a rede da legalidade, as rádios que estavam conclamando o povo a reagir, mas não conseguiram. Logo, militares começaram a chegar por lá também, e eles embarcaram no avião e foram para o Uruguai e, enfim, saíram do país. Logo a seguir, a Câmara dos Deputados, o Congresso, verificou a situação, reconheceu a situação. A maioria era de centrão, não era de esquerda, a maioria era de centrão. Eles reconheceram e veio logo o reconhecimento do regime militar de exceção, que de exceção acabou virando um regime de longos anos, cerca de 25 anos, né? Bom, assim foi aquele movimento, mas como isso aconteceu? O povo evangélico estava numa angústia muito grande, porque o comunismo já ameaçava tomar. A revolução já estava marcada para vários dias depois da Revolução Comunista. O povo evangélico desesperadamente orou e jejuou por aquele tempo, pela situação. E os militares foram a salvação. Não estavam unidos, não, e nem eram tão patriotas assim os militares, não. Mas houve um militar que desencadeou a situação. Então, apenas um registro histórico daquilo que eu fiquei sabendo e acompanhei também, para a gente se lembrar quando estivermos orando pela nossa nação nos dias de hoje.